Olá, meus amigos, está no ar o Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Aqui tratamos de diversos assuntos, sempre de interesse geral. Por aqui passam personalidades importantes que falam dos diversos segmentos da nossa sociedade. Hoje, como de praxe, o assunto também interessa muito a você. Meu amigo, não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Por isso que viver aqui no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque pagamos muito imposto, imposto de primeiro mundo, e recebemos serviços de terceiro. Pois é. O assunto é sobre dinheiro, hein? Dr. Felipe Schmitz Zalaf é o nosso convidado de hoje, especialista em direito tributário. Tudo bem? Como vai, doutor? Prazer. Tudo em ordem, Alberto. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado. É uma honra. Vamos falar de dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Aliás, o Brasil é muito burocrático em termos de tributação, não é não? Muito. Muito, né? Absolutamente. Pois é, imagino. Doutor Felipe, Felipe Schmitz Zalaf, de que região do Líbano? Marjanhum. Marjanhum. O pai do meu pai. Pai do seu pai. E o pai do meu pai de Zahrli. Aliás, nem sei. Zahrli. Até para pronunciar a gente fica meio bem perdido cultural, aqui. né? Mas que é uma língua bonita. Lindo. Né? Mas nem entende nada. Não. Só você estudou, né? Um pouquinho. Olha, tentei. Não é como uma bicicleta, né? Tentei brincar aí 4 anos fazendo. Mas é muito bonito. A cultura é linda, é encantador. Eu imagino. Eu ainda vou conhecer lá a terra dos meus ancestrais. Bom, doutor formado pela PUC, pós-graduado em Direito Tributário, também com MBA em Gestão Empresarial, figurou no quadro de defensores da 2ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado de São Paulo, legal. Professor da Unicamp, foi professor de 2010 a 2012, membro desde 2013 da Comissão de Sociedade de Advogados de São Paulo. Tem experiência em planejamento e estruturação tributária para empresas e pessoas físicas. Muito bom. Bom, vai ter reforma tributária no Brasil mesmo? Você sabe, Alberto, que você não é a primeira pessoa que me fala, ou quando a gente troca ideias, conversa com colegas, enfim. Eu acho que está muito na moda, até pelo momento que a gente passa, né? Das eleições nacionais. De todo modo, é necessária. Do meu ponto de vista, que é necessária. Então, a gente não depende somente do cidadão à vontade, depende dos nossos congressistas, enfim, uma série de atos para fazer acontecer. Precisa sair dessa retórica de ser apenas algo de campanha, né, para se tornar alguma coisa extremamente prática, né? Total. Nós pagamos muito impostos, né, Sim. no Brasil. Nós pagamos demais. O que a reforma, qual que é o teor dela? O que ela, se a gente extrair, o que ela mostra? Em regras gerais, em linhas gerais, ela permite o quê? Simplificar. E uma das regra ouro da proposta de emenda constitucional, que está sendo há 14 anos em trâmite, então por isso que o momento é muito importante, é trazer essa simplificação, trazer uma justiça fiscal, né? E não aumentar a carga tributária. Tá, essa é a regra linha ouro. principal deles, Isso, né? Exatamente. Agora, a gente ouviu falar, porque, de certa forma, quem não tem o conhecimento tributário, quem não se preocupa muito com isso, porque a gente vai lá, a gente, por exemplo, compra esse celular aqui, eu não sei lá, vou botar um número hipotético aqui, custa R$1.000. Perfeito. Desses R$1.000, a pessoa pagou os R$1.000, mas não sabe quanto disso que reverte para o governo, né? Quanto que, só o pouquinho que sobra para quem construiu, para quem fabricou, para quem colocou na venda, para quem intermediou, enfim. Então a gente tem que se preocupar. E nós, na verdade, que é leigo, não está muito preocupado com isso, né? Mas há uma lei hoje que determina que cada produto tenha especificado o quanto de imposto aquele produto está tendo. Isso é lei? Tem uma legislação acerca disso, tem várias campanhas.
justamente para passar um nível de transparência para a sociedade, justamente para mostrar, como você falou, o quanto está embutido de valores, de tributos em um celular. Qual é a faixa de tributação sobre R$1.000? E a grande questão, e que vem na reforma tributária, é simplificar e tentar desmembrar justamente os impostos que estão embutidos nisso. Perfeito. E outra coisa também que a gente ouve muito falar, doutor, é que, por exemplo, no caso da CPMF, que foi extinguida, ufa, né? O pessoal ainda tem hora que de repente fala em voltar, né? Dá licença, meu. Mas enfim, há países que têm só esse tipo de imposto, só imposto sobre a movimentação bancária e ponto? Há países assim, não? Não. Tem alguns impostos que a gente chama que é jabuticaba, né? Que é criação nossa. Mas, de todo modo, no Brasil, o que acontece, Alberto? Ele é uma mescla de situações, criações também legislativas, principalmente pós-88, pós nossa Constituição Federal. Tá. Então, ele tem alguns impostos, como no caso da CPMF, que houve essa criação, não existe mais. Tem um lado bom, um lado ruim, no caso da CPMF. Não, mas me fala o bom, porque o ruim eu conheço, mas qual que é o bom, então? É que todo tipo, ou dependendo do tipo de tributo, ele tem uma destinação específica. Bom, pelo menos na teoria tem um lado bom. Na teoria é muito legal, né? Então, dependendo do tributo, ele tem uma destinação. Sim, né? sim. Então, no caso da CPMF também tinha. Então, é mais essa questão. Mas, no modo geral, os países, como o Brasil tenta alcançar esses países de primeiro mundo, na parte da tributação, é focar no patrimônio, na renda, e não no consumo. A exemplo do celular que você falou. Tá. Muito bem. Bom, se a reforma passar, se ela vier mesmo, claro que algo tem que ser para melhor, mas o interessante, é meio um paradoxo e um contrassenso a gente pensar que o governo vai votar algo que não seja favorável a ele, governo, e favorável ao povo. Não é estranho isso? Eu entendi a pergunta. De todo modo, o que a proposta vende, além da simplificação, é um enxugamento da nossa estrutura tributária e alocar essa tributação. Como eu falei para você, tem uma tributação em cima do consumo. O celular, R$1.000. Às vezes eu brinco no seguinte sentido, que se o Trump sai dos Estados Unidos, vem numa loja e compra o celular por R$1.000, o Trump, e a gente vai pagar também R$1.000 pelo celular. Isso não é justo. Então, a reforma tributária traz uma justiça para passar o seguinte, poxa, trazer uma justiça como se fosse um imposto de renda, dá um exemplo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Essa é a grande sacada. Ó, vamos deixar claro aqui, hein? Vamos deixar claro aqui, de repente você está procurando rapidinho aí na internet um celular por R$1.000, foi um preço hipotético, viu? Porque hoje você não compra um smartphone de qualidade por R$1.000, infelizmente você não compra, né? Lamentável, mas é assim mesmo. E o nosso impostômetro, hein? Que coloca o Brasil na 30ª colocação entre os países que os impostos trazem mais benefícios à sociedade. Está marcado aqui, o governo, segundo esse artigo, apesar do governo abrir mão de mais de 300 bilhões por ano em tributos para beneficiar as empresas e pessoas físicas, boa parte dos incentivos contribui pouco para reduzir desigualdades sociais. Mas o grande detalhe, na verdade, você disse há pouco aqui, né? Tudo vem da Constituição, depois de 88. Mas se a gente olhar mesmo, as leis existem, estão aí. Se elas fossem cumpridas ao pé da letra, aliás, não precisava nem ter lei, né? Nem ter Código Penal, bastava a Bíblia, né? Se seguirem a Bíblia, pronto, tá tudo resolvido, né? Seria muito mais simples, né? Mais simples, né? Aliás, por simplificar, nós não podemos estudar, colocar alguns impostos já com outros, você somar alguns impostos para diminuir não só o aspecto do dinheiro que se paga, mas também a burocracia, que eu acho que é muito grande e que arrebenta com as empresas.
Justamente isso, Alberto. Esse é um dos pilares da reforma, daquilo que está se buscando. É justamente aglutinar ou enxugar o volume de quantidade de impostos. Então, hoje a gente tem um absurdo de volume de impostos. Basta você ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica em determinadas situações que você vai pagar cumulativamente vários impostos ao mesmo tempo. Doutor Felipe, eu costumava dizer, há tempos atrás estava muito em moda CPI, CPI, CPI. Depois que eles viram que não dava em nada, então CPI hoje é uma coisa até meio em desuso, né? Mas eu costumava brincar dizendo o seguinte, que difícil você pegar um cidadão brasileiro que passe ileso por uma CPI, quer dizer, que passe por uma investigação. Assim como dificilmente você vai pegar uma empresa que passe ileso ou ilesa pelo crivo dos tributos, né? Porque, na verdade, há coisas, imagino, que nem a empresa sabe que ela tem que pagar, ela não paga por absoluta ignorância de tanta coisa que tem nesse país. Não é assim, não? É bem assim. Na verdade, não é tão o problema da carga tributária. Por trás da carga tributária, Alberto, existe um negócio das empresas, que é o que movimenta praticamente a grande gama da nossa economia, é o custo fiscal. Porque para uma empresa, qualquer empresa, precisa entender das leis, das obrigações. Sim. Né, de cumprir as obrigações tributárias. E existe um custo de estrutura interna. Você precisa de departamentos fiscais, precisa de departamentos jurídicos, internos ou externos, ou os dois ao mesmo tempo. Para quê? Para interpretar perfeitamente a legislação. Essa é a grande problemática nossa. E eu sempre falo o seguinte, em 88, há 30 anos atrás, era outro cenário. Completamente. Completamente. Mas é por isso que eu acho que a Constituição não precisava, tudo bem, existem as PECs, as emendas e tal, Exato. mas eu acho que ela precisava ser um pouco mais, sei lá, ou ter uma revisão anual, porque as coisas mudam. O que você acabou de falar, o que era verdade há 30 anos é mentira hoje, muda. Em uma semana o mundo pode com certeza mudar completamente. Olha, você falou das obrigações, eu não sei exatamente qual era a obrigação, mas eu tenho um amigo que montou uma empresa que vendia carvão na época, e um dia ele parou e eu falei, mas por quê? Eu falei, olha, você não sabe, para cada X quantidade de carvão, você tem que plantar uma árvore, isso é lei. Cria uma condição. Isso! A situação estava indo tão grande, eu vou parar, senão vou ter que plantar uma floresta amazônica. Então você vê que tem muita coisa nesse meio aí. Então, eu acho que a gente deveria simplificar. Aliás, existiu, você é jovem, mas você sabe, o Ministério da Desburocratização. Teve um ministério, não foi para frente de tanta burocracia, mas foi criado para desburocratizar. E ainda assim, nós não conseguimos. E a tendência é desburocratizar, porque quanto um país é muito mais burocrático, é onde entra a corrupção. Ah, com certeza. Onde entra a corrupção. Exatamente. Então, quanto mais você simplifica o processo, mesmo o processo arrecadatório que precisa dele, senão há o caos social. Porque o país não vive sem imposto. Não vive, exato. Então, quanto mais você tira a burocracia, mais você evita a corrupção. E simplifica e traz para a oficialidade um monte de pessoas, físicas e jurídicas. Você tocou num ponto aí que é essencial, é o calcanhar de Aquiles. Certa feita, acompanhando uma entrevista de um grande tributarista, ele disse que se os impostos fossem justos, teríamos muito mais gente pagando impostos, muito mais gente pagando menos imposto. Então, isso aí seria muito mais fácil. Mas também, por culpa disso, a sonegação acaba fazendo com que os tributos sejam maiores também, não? É uma balança cruel. Corrupção, burocracia, sonegação, né? Então, é uma balança que quanto mais você acabou de falar a questão de tratamento igual, tal. Tanto que um dos pilares da reforma é pôr em prática uma equidade. Sim, né? Uma igualdade para... Quanto mais pessoas puderem pagar o menos possível do que poucas, muito, né, você vai trazer uma justiça social. E aí a sonegação, pela proposta que está sendo colocada, tende a diminuir. Doutor Felipe, o Brasil arrecadou de janeiro a setembro 1,7 trilhões de impostos. É muito, não é? Ou é condizente com o tamanho do consumo? Eu penso o seguinte, Alberto,
pode ser que não seja muito. A questão não está aí. Por isso que eu entendo que o problema não está na carga tributária. Está em como se arrecada e como se distribui. Porque é um bolso único. O país é uma empresa gigantesca. O país vive só de impostos? Ele precisa... Mas ele vive só dessa... O país tem outras receitas além de impostos? Não, existem outros tipos de receitas, né? É que popularmente a gente conhece por impostos, mas tem outros tipos de tributos. Tem taxas, tem contribuições, PIS, COFINS e por aí vai. Mas, tudo bem, de certa forma, há outros mecanismos, tratados que não internacionais, imposto, comércio. né? Exato. Quando você é obrigado a pagar imposto, eu imponho alguma coisa, não é isso? Não, exato, mas de todo modo, o país ele precisa da estrutura arrecadatória, senão trava tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o grande detalhe é que você vê o dinheiro que entra, né? E você não vê como sai e nem para onde vai, né? Nem da forma que a coisa... É essa sensação, Alberto. E quais são os produtos, pode tomar sua aguinha tranquila aí, quais são os produtos que são mais sobrecarregados em termos de impostos no Brasil? Os de consumo. Os produtos de consumo, a exemplo do celular, carro, veículo, né? Os bens de consumo. Os bens de consumo. Uma alimentação pega de certa forma, forte. sim, tira no cesta básica, né? Quanto mais supérfluo o item, né? O item alimentício, a carga tributária, né? A tributação em cima dele é maior. Então, quanto mais essencial o produto, a exemplo da cesta básica, menor a taxação, menor a tributação ou isento completamente. A gente pode dizer hoje que em qualquer empresa, né, a gente sempre fala em empreendedorismo, sobretudo nesse momento difícil que o país está vivendo, com tantos desempregados, a gente fala em empreendedorismo, mas não podemos nos esquecer que quem vai empreender precisa saber que hoje o governo vira sócio de quem é o empreendedor. Essa é a realidade. Doutor, dá licença um pouquinho, nós vamos para o intervalo rapidinho, eu volto já com o doutor Felipe Zala, aqui no nosso Visão Geral de hoje, falando em direito tributário. Nós estamos falando aqui dos produtos, né, dos impostos e tal. Os supérfluos têm mais impostos. Sim. O extra supérfluos, mais ainda. E os não recomendáveis, mais ainda, tipo cigarro, né? Exatamente. É um dos que tem a tributação altíssima. 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 Então, claro que reflete no bolso do consumidor. Sim. Mas, como eu lhe disse, o cara, eu nem sei quanto custa um cigarro hoje. Estou tão por fora que, graças a Deus, faz 30 anos que eu não fumo. Graças a Deus. Também não fumo. Então, nunca fumou? Não. Pois é. Eu sou mais forte que você. Eu fumei e parar de fumar é uma dificuldade enorme. Mas eu parei. Exato. Então, vamos lá. Não sei, R$5, R$10, R$10, pronto. R$10 uma cigarro. O cara vai lá e compra uma cigarro, dá R$10 lá. Ele não sabe se daqueles 10 são 5, 6 que vão para o governo, ele não sabe nada disso. Mas estoura no bolso dele, claro, vai aqui, tudo para ele. Agora, o que vai para o governo? Eu não sei se é uma coisa, se é uma matemática. O que o governo gasta no SUS com doenças que advêm do maldito vício do cigarro, eu acho até muito maior do que o imposto que ele arrecada do cigarro, ou estou errado? Eu acredito que não, eu acredito que você está correto. Faz muito sentido isso. Qual é o custo de você o custo de manutenção da segurança pública em detrimento de você fazer uma campanha ou então criar certos incentivos ou certos programas que vai haver um custo para você evitar aquela conta no futuro. Vide, por exemplo, a Previdência Social. Sem dúvida. Então, é algo extremamente complicado, essa conta não fecha. Então, isso aí me faz lembrar, sabe, doutor, hoje, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, tudo bem, pedágio também é uma tributação, né? Porque nós somos tributados, não podemos andar. Hoje você está com o carro parado, você está pagando, você está andando, você está pagando. É uma terceirização do serviço público. Terceirização do serviço público, não resta dúvida. Então, as rodovias aqui no estado de São Paulo, as principais rodovias do estado de São Paulo, são maravilhosas. Nessa parte leste de São Paulo aqui, norte de São Paulo, é fantástico, a gente não pode reclamar, né? Imigrantes, coisa linda. Mas houve um tempo em que não era assim.
E em muitos lugares do Brasil não é assim. Então, às vezes, eles gastam lá, eles colocam uma placa enorme, pista irregular à frente, outra placa, a 200 metros, pista irregular, aquelas placas enormes. Ao invés de ficar gastando dinheiro na placa, porque não conserta a pista. Exato. Entendeu? Então, é uma questão da gente otimizar, de repente, né, o valor do que se arrecada. Tanto, pegando um gancho na questão da tributação, faz tanto sentido o que você está falando, Alberto, que há certos temas tributários que a Receita ou mesmo a Procuradoria nem ajuiza. Né? Não entra em juízo com o processo porque custa. Olha só. Vale a pena criar outro tipo de incentivo, outro tipo de situação na qual o contribuinte não pleiteia em juízo porque custa movimentar a máquina. Então, doutor, tem algumas coisas que, sabe, eu não concordo. Por exemplo, você trabalha numa empresa aí, você paga todos os seus tributos, todos os seus impostos, aí no final você vai ter que pagar um imposto de renda, o imposto daquilo que sobrou. Imposto daí sobre o lucro. Mas eu acho um crime isso, eu acho um crime. Mas enfim, né? Agora, outra coisa, os impostos sobre o lucro imobiliário. Eu acho que quem faz isso aí para ganhar dinheiro, sim, mas muitas vezes o coitadinho ele comprou um imóvel, por alguma razão não se adaptou, ele vendeu, teve um lucro, ele paga cerca de 25% do lucro imobiliário. Isso aí, para mim, é um crime de lesa pátria. Mas, enfim, o tributarista hoje, ele se faz muito mais necessário, para a empresa, sobretudo, né? Mas para as pessoas físicas, na hora do imposto de renda, é bom consultar um tributarista? Sempre é aconselhável. O tributarista, principalmente, essencialmente, o contador. Porque, vejam, quando você faz o imposto de renda, no caso, você declara informações para a Receita Federal do seu patrimônio, daquilo que você teve de patrimônio no ano anterior, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, por exemplo, aí, do ano passado. Então, quando você declara para a Receita o seu patrimônio, né, você está, de certa forma, abrindo sua vida para ela. Sim. E ela pode te investigar. Por isso que existe malha fina. Porque Aliás, esse tipo de situação... Como é que é a malha fina? A malha fina é aleatória? A pessoa vai lá, puxa, vamos pôr isso aqui, vai para a malha fina. Isso aqui. Como é aleatório ou tem embasamento? Não, há algo... Existem critérios. É. Existem critérios, principalmente quando... Por isso que é aconselhável um contador ou um advogado. Quando há uma mudança muito brusca, né, de condição de vida, na qual você não declara, né? Ou algo que você declara de uma forma equivocada. Então, certas situações, realmente, há um critério de que aquela realidade não condiz com aquilo que você está declarando. Aquilo que você está, de certa forma, confessando para a Receita Federal. E aí sim há o... Vamos pegar uma situação aqui, doutor, até para a gente, para o telespectador ter esse conhecimento, porque já vem aí de novo o imposto de renda, a gente tem que fazer sempre. Aliás, o imposto de renda a gente tem que guardar por quanto tempo? Toda aquela documentação? Ela guarda, em tese, 5 anos. Eu gosto de guardar 10. Bom, e tem empresas que quando encerram as atividades, tem que guardar documento o resto da vida, né? Justamente nesse período também. Depois disso, você pode... Também pode... Muito bem. Tá. Mas eu vendo um carro para você. Eu coloco lá que eu vendi para o Felipe o carro e que eu recebi 50 mil reais. Tá. Mas o Felipe declara que comprou esse carro no imposto de renda por 20 mil reais. Essa diferença, a Receita sabe? Ela vai perceber, ela vai juntar esses dados? Como é que pode? Se um vendeu por 50, outro falou que pagou 20, existe isso? Existe o cruzamento de informações. Pegando esse exemplo como qualquer outro tipo de exemplo. Hoje, atualmente, a Receita Federal é fenomenal. Fenomenal. Realmente, como instituição, é algo primoroso de tirar o chapéu. Então, a exemplo que você falou, o cruzamento de informações no seu imposto de renda, na nota fiscal, em outras declarações que você, pessoa física ou jurídica, presta, o cruzamento de informações hoje, o volume de dados é estupendo. Por isso que há um tempo para a Receita Federal verificar se aquilo que você recebeu ou pagou bate.
Olha aí. Confere. E ela tem prazo? Tem, por exemplo, passou um determinado período também, ela não pode mais vir aqui atrás? Não. 5 anos, praticamente. Também 5 anos, mais ou menos. Prazo de decadência. Tá, se ela de repente vier depois, você vendeu por 50 e falou... Isso, em 1982, não tem nada exemplo. A ver. Não, aí acabou. Então, até logo, um abraço. A não ser que você, de 82 até hoje, estivesse já em fiscalização, em processo judicial, tal, algo do gênero. Aí é outro tipo de análise. Muito bem. Bom, dos impostos não temos como fugir, tá certo? Não temos como. Agora, a lei permite, isso com o estudo de vocês, advogados, ela permite algumas variantes no sentido da gente minimizar os nossos custos com impostos? Sem dúvida. Existe? Sem dúvida. Aí precisa consultar um advogado. É o famoso planejamento tributário. Então tem que consultar um advogado para ele... Contador. Muito bem. Deixa o seu telefone que eu vou te consultar. Então. Com o maior prazer. Doutor Felipe Schmitz Zalaf, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Obrigado pela honra. Imagina, a honra foi toda nossa. Conversei aqui, portanto, com o doutor Felipe Zalaf. Ele falou sobre direito tributário, sobre imposto. A gente chegou à conclusão de que nós pagamos muito impostos. Mas, vamos lá, é melhor pagar do que não pagar, hein? Porque a multa também é muito grande depois. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta sempre às 9h30 da noite, de segunda a sexta, no Visão Geral. Até mais.